Vendedor ou oferecedor, o que você é? Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, empreendedorismo. Todo vendedor deve conhecer pelo menos um pouco sobre empreendedorismo. Agora, todo empreendedor com certeza deve entender bastante sobre vender. Porque vender vai muito além de vender apenas um produto. Vender é vender ideias, conhecimento e até a vontade de trabalhar para você. Empreendedorismo é um tema muito importante que influencia a vida de todo mundo. Afinal, quem nunca viu um colega abrir um negócio e às vezes quebrar a cara? Ou às vezes abrir um negócio e prosperar e você ficar pensando assim, puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa. Quem nunca teve vontade de abrir um negócio? Ou quem talvez já não abriu? Ou talvez, será que todos nós já não pensando assim, poxa, um dia eu vou abrir um negócio de tal produto, de tal maneira, em tal mercado? Então o empreendedorismo faz parte das nossas vidas. Nós sempre temos aquela vontade, ou quase todos nós temos a vontade de abrir um negócio, de ter sucesso nisso, de crescer na vida profissional. O que nós vamos falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é empreendedorismo. Vamos falar também quais as qualidades o empreendedor precisa ter para ter sucesso como empreendedor. E também vamos falar quais são os motivos que nós temos que ter para abrir um negócio. Porque existem motivos corretos e motivos ruins quando a gente pensa em abrir um negócio. Bom, o que é empreendedorismo? Se fala tanto sobre esse assunto, mas o que realmente é ser um empreendedor? Vamos ver uma definição? Vamos lá. Ser empreendedor é ser capaz de identificar as oportunidades, reunir informações e recursos para suprir essas oportunidades, assumindo riscos calculados e gerando lucros. É fácil, não é? Fala a verdade, é difícil até de entender a definição desse negócio, não é? Não é meio estranho? O que acontece? Vou trazer isso para a parte prática. Outro dia eu estava lá na minha loja e começou a chover e aí eu percebi que estava tendo uma goteira dentro da loja e tal, estava tendo um problema de vazamento. E eu falei, puxa vida, né? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu gosto de mexer nisso, mas não tem condição. Correria do dia a dia, no final de semana. Eu falei, eu não vou vir aqui no final de semana mexer nisso. E agora, durante a semana, é impossível. Eu estou atendendo um cliente, resolvendo as coisas, não tem como eu subir no telhado para resolver, saber o que aconteceu com essa telha. Eu vou procurar um pedreiro. O que eu fiz? Liguei para um, para outro, escutou todas as pessoas que eu conhecia que trabalhavam como pedreiro. Comecei a pedir indicação para amigo. Perguntei para um, para outro, você conhece alguém, você sabe alguém que pode vir arrumar? Procurei empresa que trabalhava com reforma de telhado e tal. Resumindo, ninguém queria vir olhar o problema que eu tinha. O pessoal não queria nem saber, por quê? É pequeno demais, não dá dinheiro, ninguém queria nem saber de ir lá no telhado mexer. Eu fiquei irritado, falei, puxa vida, eu vou acabar atendendo que subir aí e resolver esse negócio. Aí conversando com um amigo ele falou assim, olha, tem um cara que anda aí pela cidade e tal, eu já vi alguma coisa na internet também, que é um tal de marido de aluguel. Eu falei, marido de aluguel? Ele falou, cara, é um nome engraçado, mas é marido de aluguel. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, ele vem, faz pequenos reparos na casa, parte elétrica, mecânica, encanamento e tal, resolve um monte de coisa. Eu falei, beleza, consegui o telefone desse cara, liguei para ele, ele falou, vou lá. Outro dia de manhã ele apareceu lá, subiu, fez o orçamento e tal, começou a dar uma olhada. Aí eu comecei a bater papo com ele, que eu achei interessante o trabalho dele, né? Aí eu falei assim, poxa, como é que você teve a ideia de fazer isso? Ele falou assim, sabe o que acontece, cara? Eu comecei a perceber que os meus vizinhos não sabiam mexer em nada. Poxa, quebrava uma lâmpada, ele ia lá e me chamava para ajudar ele a trocar. O chuveiro parava de funcionar, ele ia lá em casa e me chamava para trocar. O portão emperrou e me chamava para ajudar. Quebrou a cadeira, me chamava para consertar. E quando não era um parente, era um vizinho, um amigo, um colega de trabalho e tal, e sempre alguém enroscado em mim pedindo alguma coisa. E aí eu passei um período difícil, porque eu trabalhava numa empresa, fui demitido, tal, saí de lá, recebi um dinheirinho e não sabia o que fazia. Se voltava a trabalhar num outro lugar ou não e tal. E aí surgiu a ideia de fazer o quê? Falei, quer saber de uma coisa?
tanta gente me procura para resolver essas coisas, parte de encanamento, de elétrica, às vezes subir em telhado e tal. Falei, vou abrir um negócio, vou começar a trabalhar com isso aí, vou começar a cobrar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazendo um bico aqui, um bico ali, vamos ver o que acontece. Aí ele falou assim, poxa, e não é que o negócio começou a andar, comecei a ter cliente, a procurar aqui e ali, mas eu não tinha carro na época. Só que eu tinha aquele dinheirinho que eu recebi da empresa que eu trabalhava. E eu fiquei meio com medo, falei, poxa, o que eu faço? E agora? Eu invisto nisso, eu não invisto e tal. Teve gente que falou para mim, não faz isso, é bobagem, você vai perder dinheiro com isso. Teve gente que falou, não, vai lá, compra um carro, começa a visitar lugar mais longe, vai, distribui cartão, pega indicação, você põe uma escada no teu carro. Tal. Por fim, o que eu resolvi fazer? Ele me falou. Fui lá, comprei alguns equipamentos, grande parte das coisas já tinha em casa, porque eu fazia bastante coisa desse tipo, né? Mas comprei uma escada maior, fui lá, comprei esse carrinho que você está vendo aqui, preparei ele para trabalhar, comprei alguns equipamentos que eu não tinha para não ficar fazendo gambiarra, fazer um negócio certo, investi um pouquinho nisso, fiquei com medo danado de perder o dinheiro que eu tinha, porque eu falei, poxa, é o único dinheiro que eu consegui guardar, agora eu vou fazer isso, será que vai dar certo, será que não dá? Mas por fim, faz 1 ano já que eu estou trabalhando com isso. Rapaz, você acredita que eu estou ganhando mais que quando eu trabalhava dentro da empresa? Falei para ele, poxa, acredito. Falei, você fez tudo que uma pessoa tem que fazer como empreendedora para ganhar dinheiro. Ele falou, mas como assim? Era uma pessoa muito simples e tal. Eu falei, cara, você identificou a oportunidade. Todo mundo precisa de alguém para fazer algum reparo em casa. Alguns porque não sabe fazer e outros porque não tem tempo para fazer. O que você fez? Reunir os recursos necessários, que eram o quê? Poxa, consegui um carro, consegui os equipamentos que você já tinha grande parte, pegou um pouquinho de dinheiro para se manter por um período, né? Foi ajustando tudo direitinho, ele falou, foi fazendo as contas tudo certinho. O que você fez? Reuniu tudo o que você precisava para suprir a necessidade de um mercado, ou seja, de uma necessidade que as pessoas tinham. Foi devagarzinho divulgando o teu trabalho, falando, trabalhando direito, tudo, e aí você foi crescendo. Você fez tudo que um empreendedor deveria fazer quando ele monta uma lanchonete, quando ele monta uma loja de carro, quando ele monta uma empresa de roupas, uma confecção, quando ele faz qualquer coisa. O empreendedor deveria seguir esses passos que você fez. E ele ficou todo contente, abriu um sorriso lá em cima e falou, quer dizer que eu sou empreendedor? Ele falou assim, mais que você imagina. Eu falei para ele, você tem muito sucesso pela frente, continua fazendo o que você está fazendo que você vai chegar lá. Gente, viu como na prática não é tão complicado assim? Então ser empreendedor é identificar uma oportunidade de mercado, reunir os recursos necessários para suprir essa necessidade, tá? Suprir ela através do teu produto, do teu conhecimento e ter a capacidade de assumir o risco de fazer aquilo. Porque todo mundo tem um risco, todo negócio tem um risco. Esse risco tem que ser calculado, sabendo que se der errado a gente pode ter aquele problema, pode perder um pouquinho, mas a gente tem a noção que existe um risco, mas a chance de ganhar é grande. E o nosso objetivo tem que ser o quê? Gerar lucro. Empreender tem que ser o objetivo gerar lucro, ganhar dinheiro. Como esse rapaz mesmo falou, assim, olha, eu fiquei com receio, tudo, mas na pior das hipóteses eu pensei o seguinte, eu vou ter um carrinho para me andar, minhas ferramentas eu vou ter em casa, vou conseguir trabalhar até melhor, e se der errado, eu arrumo outro emprego e vou trabalhar de novo para uma outra pessoa. Gente, ser empreendedor é isso, ok? Bom, então vamos falar um pouco agora sobre quais são os motivos para se abrir um negócio. Vamos lá.